Vamos lá para o nosso 4º episódio do GerarCast, porque o festival revela talentos e o podcast revela histórias. Hoje eu estou aqui com mais um participante do Festival Gerar, nosso convidado, Marlon Monteiro. Bem-vindo. Muito obrigado, Deus te abençoe. Obrigado pela disposição em estar aqui hoje compartilhando do que Deus tem colocado no seu coração com a gente, com quem vai nos ouvir. E eu já quero começar te perguntando, Marlon, vamos falar um pouquinho sobre a sua participação aí no festival. Como é que foi caminhar até aqui e passar pelas 3 etapas do festival? Fase 1, chamado, fase 2, preparo, e agora fase 3, o altar, onde você vai ministrar sábado lá, Sim, né? Vai subir pro altar, vai entregar sua adoração ali. E como é que foi assim a sua perspectiva sobre tudo que a gente já viveu até aqui? Primeiro, eu acho que tipo assim, é uma oportunidade boa, né? Eu aprendi uma coisa com Deus nessa caminhada, que você nunca deve perder uma oportunidade. A gente nunca sabe o que pode acontecer no caminho. A própria palavra do Senhor vai dizer, né? À beira do caminho não tem como fazer muita coisa, não. E quem ficar à beira do caminho vai continuar à beira do caminho. Mas se você está num caminho, e o caminho só tem uma funcionalidade, tá ligado? É você caminhar nele, sabe? E aí você vai ver o que vai acontecer no caminho. E eu acho que foi uma semente. Acho que esse festival é uma semente para mim. Porque, às vezes, igual eu mesmo, já faço muita coisa. E às vezes a gente fala assim, não, deixa para outras pessoas, para ter outras oportunidades. Mas a gente esquece que eu ainda tô no caminho caminhando. Então não adianta eu, tipo assim, ficar jogando semente fora, sabe? Não, deixa pro outro, e a gente não sabe. Porque a gente não sabe o que vai acontecer no caminho. Porque às vezes essa semente é para você mesmo, e mais para frente você vai se encontrar com esse outro que às vezes você achou que era para ele, que às vezes a gente fala assim, não, manda para todo mundo da sua rede, mas você não vai. Tá ligado? Manda pra todo mundo, olha, uma oportunidade boa pra você. Mas aí você, não, eu não preciso disso, eu já faço isso, já sou aquilo. Não, tá. E eu aprendi com Deus, mano, nas pequenas coisas, os detalhes que a gente vê, onde Deus ele pode nos levar mais longe. Então, acredito que o festival pra mim é uma semente. E cada vez passar um pouco dessas etapas, cada uma dessas etapas para chegar até agora, eu acredito que cada uma dessas etapas, mano, é um aprendizado. Já passei por esses tipos de seleções no mundo, quando eu cantava no mundo, muitos anos. Mas ter oportunidade, mas nunca tinha feito isso em igreja, dentro da igreja, dentro de algumas coisas. Participei de outras seleções, sim, que era para gravar outras coisas, tinha a ver com outras coisas, mas assim não. Então eu acredito que, tipo assim, é um projeto que nasceu para fazer diferença na vida das pessoas, sabe? Isso é uma coisa que eu tenho certeza, as pessoas que participaram, elas já se sentem beneficiadas por alguém tá vendo, sabe? Mas parece pequeno. Você, mano, esse é Deus, sabe? Parece pequeno. Deus trabalha muito nisso. Parece pequeno. Parece improvável. Parece improvável. Mas é das coisas improváveis que costumam surgir as grandes coisas. E é assim que Deus trabalha. Ele, tipo assim, a receita dele que nunca muda e nós continuamos subestimando ela. Então já fica uma mensagem aqui pra nós. Fiquei muito tocado quando você falou pra gente não perder as oportunidades, né? Nunca. Eu lembrei até de uma fala do meu pai outro dia pra mim: não perca as oportunidades, vai cumprir seu chamado. Olha como é que ele falou, engraçado: vai de cavalo, vai de caminhão, vai de carro, vai de carroça, mas não perca a oportunidade de viver o que Deus tem pra sua vida isso. Hoje, né? E já que a gente tá falando de chamado, Marlon, quando foi que você percebeu, quando foi que queimou no seu coração assim, que Deus estava te chamando para o ministério de louvor, que Deus estava te chamando para a música, para você usar isso no reino de Deus? Teve um momento assim que você pode dizer que foi mais específico? Você falou assim, nossa, eu sinto que agora é a hora de me posicionar em relação a isso. O que acontece? Na verdade, eu não tive muito isso, porque eu fui resistente ao Senhor. Eu aceitei Jesus tem uns 14 anos, mas converter mesmo deve ter uns 8. E eu estava em São Paulo, dentro de um quarto. E muitas pessoas tentaram me fazer chegar em algum lugar. Tem meu irmão Natanael, que foi o rapaz que praticamente
me ganhou para Jesus, assim, várias pessoas tentaram, mas ele foi uma peça-chave, assim, na minha vida, que ele até toca comigo, diretor musical, hoje em dia é um grande teólogo, trabalha viajando para cima e para baixo, instruindo as pessoas em alguns ministérios aí. E aí, nessa questão, um dia eu fui para São Paulo atrás de fama. Fui para São Paulo atrás de fama e verdadeiramente eu consegui. E internamente, dentro dos estúdios, já com os artistas, já estava trabalhando bastante, já estava famoso. Eu era um master, né? Resolvi o problema que faltava nas músicas. Eu tinha virado hitmaker, sabe? Tipo assim, eu conseguia entrar na música, o pessoal tá com um problema, eu falava assim, mano, tira essas vozes aqui que é hit. Tira esse violão aí, que na hora de tirar o violão é hit. Tira... E aí era muito engraçado, porque a galera tocava uma vez e eu já falava qual que era o problema e saía de lá, ia fazer minhas coisas e tal. E aí nisso, um dia eu voltando de manhã, de 6 horas da manhã, Jesus veio, aí eu parei na frente, eu tinha montado uma parede cheia de quadro, e aí cada quadro tinha os artistas que eu era ídolo, que eu era fã deles, que eram os meus ídolos, e que cada frase-chave de cada um eu usava como lição de vida e eu levava como lição de conselho. Então eu usava pra tudo. Então, tipo assim, tinha Michael Jackson, James Brown, Prince, tinha Stevie Wonder, Al Green, Marvin Gaye tinha também. A galera do esporte tinha o Tiger Woods, tinha Michael Jordan, tinha uma outra galera também. Da galera nova tinha o Usher e o Justin Timberlake. Então, tipo assim, eu sempre pegava os melhores. E aí, como eu não queria entrar naquele mérito se Jesus é preto ou branco, que a galera arruma essa brigaiada danada aí, falei assim, mano, não vou entrar nesse mérito não. Aí eu peguei um desenho de um leão, que simboliza Jesus e tal, coloquei essa questão da tribo de Judá e etc, coloquei lá no meio, e um dia eu cheguei 6 horas da manhã, e aí comecei a olhar para aquele quadro assim, mano, e aí foi engraçado, porque eu cheguei, olhei para aquele quadro 6 horas da manhã, fiquei olhando fixamente, e eu não conseguia mais parar de olhar para aquele quadro. E aí eu comecei a chorar. Só que aí o que acontece? Eu tinha prometido que não chorava mais desde os 11 anos de idade. Tipo assim, como eu apanhava muito na rua, e apanhava dentro de casa, apanhava na escola, então tipo assim, eu virei, tipo assim, eu comprimi o coração e me transformei meu coração num coração de pedra. Naquele dia, mano, eu senti que o meu coração voltou ao normal, eu olhando para aquele quadro, e aí eu ouvi uma voz falando comigo assim, sou eu, Jesus de Nazaré, sou eu quem você procura há muito tempo, sou eu e o Yeshua Hamashiach, sou eu Jeová Jiré, sou eu Jeová Rafá, sou eu Jeová Tsineduk, sou eu Jeová... E aí ele foi falando, sou eu Jeová Sabaoth, e ele começou a falar todos os nomes que são bíblicos e estão na Bíblia. E aí nessa brincadeira toda ele falou assim, Marlon, você não é um demônio do bem, porque até então eu usava o leão, o dragão como simbologia. E aí ele falou assim, você é um aprendiz de santo, você não é um demônio do bem, você é um aprendiz de santo. E eu tenho uma missão pra você. E nisso eu já tinha caído de joelho, aí eu não sabia se eu tava acordado, se eu tava dormindo, se era uma visão, o que é. Eu sei que eu dobrei de joelho, a roupa toda molhada já de tanto chorar, e eu não conseguia parar de chorar. E aí foi muito engraçado, que olhando pra aquele quadro, a juba do leão começou a sair toda. A juba do leão foi saindo, eu vislumbrando aquele negócio, a juba do leão saindo toda. Quando chegou no final da juba do leão, e ele falou assim, tá vendo agora? Você foi enganado. A sua simbologia não é o dragão, é o leão. Você é de sacerdócio real. Você é um dos filhos do rei. E aí, nisso que Deus falou isso comigo, e aí foi muito legal, porque eu sempre observo muito as coisas. Mano, a cartilagem do leão, sem a juba toda, é a mesma cartilagem do dragão. Quando você olha o dragão de frente assim. Então ele pegou, e aí é isso, você foi enganado, mano. Você passou a vida inteira enganado, sabe? Uau. Quem é que fica tentando me enganar? Quem fica enganando as pessoas, tal, para que as pessoas vejam as minhas coisas através dele? É o mal. E aí naquilo ali eu entendi. Naquele dia, mano, eu comecei, eu li a Bíblia, não entendia. Naquele dia eu comecei a ler a Bíblia sozinho, tinha pastor, tinha nada, tinha igreja. Eu tava na Celso Garcia ali, num quarto na Celso Garcia ali no Tatuapé, em São Paulo. Depois daquele dia eu não consegui mais pegar ni bebida para trabalhar para ninguém, não consegui
Não consegui voltar pro trabalho, não consegui nem assinar o contrato, que eu ia começar a assinar um contrato milionário para me virar um dos famosos do Brasil. Eu não consegui nem ir. Não consegui, tipo assim. E aí eu falei assim, eu não sei o que eu vou passar, mas eu quero viver isso aí, eu quero tal. E aí nisso que eu parei tudo, e ninguém entendeu nada, e o pessoal brigou comigo, e isso deu uma confusão danada, e eu não conseguia sair do quarto, e aí eu fiquei 1 ano sem trabalhar, nada, e Deus falando assim, não, mano, eu vou te abençoar. Mano, aparecia gente batia na minha porta, mandava me chamar, chegava lá até pra me comer, às vezes eu pegava a sacola, o cara falava assim, Marlon, né, Deus mandou eu te dar, me dava a sacola, na hora que eu, tipo assim, mas quem é você e tal? Aí eu abria a sacola pra ver, se na hora que eu olhava dentro da sacola era um Marmitex, quando eu levantava o rosto, a pessoa já tinha sumido. Mano, eu vivi isso, tipo assim, inúmeras. Experiências sobrenaturais. Aí eu comecei a viver experiências de prodígio, de maravilha, que aí eu comecei a viver. Glória a Deus, não. Foi isso. E aí nisso eu falei assim, não, mano, eu quero isso aí. E depois do encontro com Deus, a gente não mais só lê as escrituras, a gente passa a ter revelação. Você passa a entender. Aí eu entrei nessa do discernimento, da revelação mesmo. Passou pelo processo. Vi Deus falando comigo, mano. Via Deus me mostrando como fazer as coisas da forma certa. Eu vi o próprio Deus me mostrando. Tipo assim, eu vou te treinar, ninguém vai te treinar, mano. É eu e você. Eu não desconsidero as pessoas ser treinadas por outras pessoas, porque eu acho que isso é até bom. Porque, tipo assim, Marlon, não, que lindo, tal. Não é bonito não, mano. Você andar com Deus, sozinho, você e Deus, não é bonito, mano. Então eu sempre falo com a galera, se você tiver uma pessoa pra te treinar, aí eu falo em Deus, se tiver uma pessoa pra te ajudar, uma pessoa pra te instruir, gente de Deus mesmo, pessoa de Deus, mesmo que tá essa briga danada aí, mas ainda tem os verdadeiros remanescentes, os verdadeiros adoradores, ainda tem, né? Para te discipular da forma correta do seu chamado, não da visão que a pessoa tem sobre o que Deus tem para você, não, mano. É sobre a pessoa te instruir da visão que Deus te deu, você dividir com a pessoa e falar assim, mano, então beleza, já que Deus te deu isso aí, ó, beleza, Deus vai te transformar no quê? Num grande pregador? Então nós vamos dar um jeito de arrumar um curso de teologia para você começar a estudar, porque se você vai virar um grande teólogo do Senhor, você tem que começar a estudar igual doido eu não consigo te pagar a mensalidade toda do mês, mas eu consigo te ajudar em 3 meses. Eu consigo falar assim, mano, as melhores escolas que nós achamos são essa, que aí, tipo assim, que aí eu acho justo, porque a pessoa tá cuidando daquilo que Deus deu ela para cuidar, só que Deus deu uma revelação para você. Não tem como eu te aconselhar mediante ao que eu acho que a minha vida é. Tem como eu te aconselhar mediante ao que Deus te deu. E aí o que? Você tem um pouco de conhecimento e você vai juntar isso. Por isso que você vê muita gente hoje morta espiritualmente. Por quê? Porque, tipo assim, tem que casar do jeito que Deus casou eu e a minha esposa aqui. Falei assim, mano, cada um é outras pessoas, mano. Engraçado, Marlon, você falando isso aí, o chamado é uma coisa muito íntima. Sim. Deus dá direções tão específicas para nós ali no secreto, que às vezes, eu vou dizer uma coisa, que não vai nem dar para compartilhar com ninguém algumas coisas. Não dá, ué. De tão forte porque que ninguém entende aquilo entre você e o Pai. E enquanto você contava a sua história, você tava falando aí da importância da gente ter um discipulador, mas eu também creio que em alguns momentos vai ser assim, Deus vai pegar você e ele vai ser seu treinador, igual foi com você. Mas é porque, tem histórias que vai ser assim. Mas, não, sim, isso é real. É porque, tipo assim, eu acho que a gente tem que aprender a viver tempo assertivo. Aquilo que fala em Eclesiastes 3 é verdadeiramente real. Tempo assertivo, um tempo certo para todas as coisas. Vai ter tempo que você vai ter o discipulador, mas tem tempo que você não pode se prender ao discipulador também, não. Se você vai se prender a alguém, você tem que se prender totalmente a Deus. E o próprio Deus, ele te dá o discipulador ou a discipuladora. O próprio Deus te dá. Você vai entender que você está encucado com uma ideia e vai aparecer alguém do nada que entende daquele negócio. E a pessoa vai te instruir naquele negócio. O resto que você vai fazer com isso é você e isso. Só que aí nós temos uma geração que as pessoas gostam de escravizar as pessoas ou colocar as pessoas no lugar de subserviência. Seja para falar assim, não, foi eu que treinei fulano. Foi eu que levantei fulano. Você come na palma da minha mão. É tipo Adorno Berserk. O que acontece? O que ele fazia? Ele vencia as batalhas e cortava o polegar dos reis que ele vencia, e ele colocava todos esses reis para comer na mesa dele. O que ele fazia? Para que as pessoas não conseguissem mais pegar a espada, para ficar totalmente dependente dele.
Então, tipo assim, é isso que eu acho que a geração faz muito. Então, eu acredito que nós da igreja, mano, a igreja aprendeu bastante, aprendeu nada, mano. Nós ainda somos muito bebê, mano. Parece que nós somos, nós não somos, nós somos muito bebê. Nós precisamos passar mais tempo com Deus, mano. Então você diria para as pessoas que têm um chamado a buscar lideranças mais saudáveis, que estão alinhadas com a palavra, com as escrituras? Sim, sempre. Então a pessoa que tem chamado hoje, ela tem que ter muito esse discernimento, né? Sempre, sempre. Por isso que a oração ela é muito importante por conta disso. Eu falo muito assim, filhos e filhas de Deus, servos e servas de Deus, amigos e amigos de Deus, que estão sendo enganados espiritualmente, seja no buraco onde for, ainda não sabe o que está fazendo, mano. Eu falo tipo assim, por que Deus consegue revelar para mim e não consegue revelar para vocês, sabe? Tipo assim, mano, nós não somos melhores que ninguém. Nós não, beleza, filhos escolhidos, nada, mano. Deus chamou todo mundo. Mas aqueles que se colocou disponível, acabou virando escolhido. Não porque às vezes é escolhido. É porque a pessoa se colocou tão disposta, tão posicionada, que Deus olhou e falou assim, mano, vem meu filho, minha filha. Vou usar você aí mesmo, porque o meu servo lá tá mais perdido que segue em tiroteio. E até eu explicar a ele vai demorar um pouquinho. Então vem você que tá pronto. E eu já vou encaminhar você pra isso aí, porque senão meu povo morre aí. E pra não falar que eu não enviei ninguém. E Deus tá sempre enviando alguém. Deus ainda é o Deus de sinais, prodígios e maravilha. Se você não conseguir ver os sinais, você não vai ver os prodígios e nem vai chegar nas maravilhas. Porque você precisa ver sinais. A palavra do Senhor vai dizer o quê? Que todo aquele que crê, os sinais e os prodígios e maravilhas seguirão eles. Sabe, você vê, é uma palavra falada, sempre falada. Mas tá todo mundo perdido nisso até hoje. Então, tipo, se você não consegue ver um sinal, você acha que vai conseguir chegar no prodígio e na maravilha? Vai nada. Sobrenatural, né? A pessoa não consegue nem crer, né? Sim. Parece até que Deus vai... Eu falei isso ontem aqui também, dos níveis, né? Deus vai nos conduzindo a níveis mais profundos nele. Sempre. Então, as águas vão começar ali, igual em Ezequiel, nas canelas, joelhos, cintura, ombros, até a gente ficar submerso. E eu acho que são, assim, os níveis que Deus vai nos levando, né? E a gente vai crescendo nele. Agora, você falou uma coisa tão forte aí, você falou várias coisas, são muito fortes. Sim. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente pensa assim, eu queria estar muito naquele lugar, eu queria estar muito naquele outro, mas às vezes Deus não deixa, por quê? Ele quer proteger a glória dele na sua vida. Sempre. Eu aprendi isso esses dias, essa palavra assim, de forma específica. Eu vi uma pastora falando exatamente assim, Deus vai proteger a glória dele na sua vida. Porque não vai ser bom se uma pessoa olhar para você e falar assim, olha o que o Marlon se tornou, é mérito meu. É real, e isso é real. Isso é mérito mesmo. Mas sabe, você e nunca vai ser de Deus. E você falando isso é e muito... Deus, para proteger a glória dele, ele vai fazer, então vem cá, Marlon, sai desse lugar, sai desse ambiente, porque a glória da sua vida é minha. Sim, e isso é muito legal quando você fala isso, que é muito legal, mano, porque são assuntos que as pessoas não conversam sobre. A galera fala sobre tudo, menos sobre esse tipo de assunto. E aí é muito legal porque, sabe, você vê, às vezes quando pessoas começam a endeusar, e aí eu falo endeusar literalmente, pastores, pastoras ou grandes pregadores, grandes pregadoras, grandes profetas, profetisas, porque ainda existe pessoas que carrega essa unção do Senhor, e graças a Deus por isso. É muito legal quando acontece dessas pessoas ou caírem, ou essas pessoas serem pegas em uma situação ruim que constrange até mesmo o meio evangélico ou o meio gospel, alguma coisa do tipo. É bom, sabe por conta de quê? Porque as pessoas às vezes começam a endeusar esse homem e esquecem que Deus é um. E aí, pra quê? Pra Deus quebrar e a única forma de quebrar esse vínculo com aquela pessoa é às vezes colocar aquela pessoa numa situação muito ruim, que às vezes aquela pessoa se deu uma brecha também, acabou entrando naquilo ali. Deus falou assim, vou ter que matar 2 coelhos com uma cajadada só, porque aquilo ali vai aprender que tá errado umas paradas e precisa e não pode ficar carregando a glória de Deus de qualquer maneira, e o outro vai parar de endeusar ele em vez de preocupar com a sua glória também, que você também tem seus negócios para fazer. Então o que é que Deus faz? Às vezes permite essa confusão justamente para quê? Para as pessoas serem separadas. Quantas e quantas vezes eu vi pessoas de igreja brigando uma com a outra
Que tipo assim, tipo assim, eles eram devotos um do outro ali, ó, dentro de uma congregação. Eles não eram devotos de fazer a obra de Deus ou de participar das coisas, não, era devoto de pessoas. Se fulano tá, eu tô. Se fulano tá, eu vou. Se fulano tá, eu vou. Idolatrando mesmo. Idolatrando título. E aí o que é que Deus faz? Permite uma confusão onde você é destituído dessa relação ou desse cargo, não sei o quê, para você voltar pro onde você caiu, que a Bíblia fala de onde você caiu, para falar assim, filho, para de endeusar os outros, todo mundo aqui é carne e osso, normal. Voltar e aí pro caminho. E voltar pro caminho. Você falou lá no início, o caminho é um só. E voltar pro caminho, porque as pessoas precisam voltar. É igual Davi naquela oração, né, que ele fala, sonda o meu coração e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Aí só você ver. Não é isso? Por a isso gente tem que estar sempre fazendo, fazendo essa oração, porque o inimigo vai tentar de tudo para nos tirar do caminho, do foco, né? Sempre. Agora, tudo isso, Marlon, que você falou aí, nós temos falado aqui no Gerar sobre isso aí. Sobre a gente proteger a glória do Senhor na nossa vida. Se existe um ambiente em que a plataforma é idolatrada, as pessoas são idolatradas, não se fala da glória, não se fala da presença, não tem liberdade no espírito para fluir. Gente, esse lugar já morreu. Sim. Ministro, sai desse lugar. Sai desse ambiente. Então, assim, a gente tem que procurar lugares onde a glória de Deus é prioridade. E a presença dele, o Espírito Santo dele tem liberdade. Uma coisa que tem queimado muito no meu coração é isso. Eu acho só pra você ver como é que é legal. A palavra do Senhor vai dizer em Isaías, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos e toda a terra está cheia da tua glória. Aí só pra você ver como é que é legal. Toda a terra está cheia da sua glória. Então olha só. Então é toda a terra. Tudo tá a glória de Deus. Só que as pessoas fazem? Pega a glória de Deus e transforma em várias outras coisas, igual a Arca da Aliança. Pega a glória de Deus, coloca em uma casa lá qualquer e deixa ela morfando. Só que aí é diferente. Aí fica lá tantos anos, acontece nada. Aí vai para a casa de um rapaz, fica 3 meses, muda tudo. Muda tudo. Mas aí o que o cara faz? O cara faz a parte dele, limpa a arca, monta os negócios, coloca ela num lugar bonitinho, cuida daquilo que Deus deu, que é a glória dele, sabe? Igual eu, Deus deu pra mim minha voz, Deus deu pra mim um violão pra me tocar, Deus deu, tipo assim, Deus me deu um corpo, Deus me deu pensamento, Deus me deu olhos, me deu boca, me deu respirar, me deu tudo isso faz parte da glória dele, e eu tenho que cuidar dessas coisas, eu tenho que zelar dessas coisas, eu tenho que cuidar do meu corpo, eu tenho que cuidar da minha mente, eu preciso cuidar da minha saúde, eu preciso cuidar de sempre estar estudando musicalmente, falo tipo assim, um instrumento, por quê? Porque faz parte do que Deus, aí Deus está investindo em mim e eu tô sacando o céu, tô fazendo um saque no céu, eu tô lá assim, não, Deus vai me levar, vai me colocar nos altares. Eu tô lá fazendo um saque do céu. Ah, Deus, eu quero tanto um violão. Aí Deus vai lá, do nada. Deus vai lá, você não tem dinheiro, você não tem nada, igual já aconteceu comigo. E Deus vai lá, usa alguém pra entrar dentro da igreja e fala assim, mano, o que falta pro seu louvor melhorar? Fala assim, mano, os cabos aqui não tá legal, os microfones aqui não tô perguntando da igreja, não tô perguntando do seu. Ah, mano, não tem violão. Quanto que é o violão que você quer? Falei, mano, tô olhando um aí, ele é 1.200. Tal, você tem Pix? Falei, tem. Mandou 1.200 pra mim, compra o violão, porque na hora que você tava tocando, cantando, alguma coisa de Deus aconteceu dentro de mim. Então eu vi Deus fazendo essas coisas comigo, sabe? Eu já tive parado, sentado em alguns lugares assim, no centro da cidade, alguém chegar e falar comigo assim, Marlon, e eu falei assim, Deus mandou te dar e me dar um envelope, o cara saiu andando, falei, mano, e eu olhar dentro do envelope, tem um dinheiro lá, mano, alto, eu não ter dinheiro nem pra passagem, sabe? Tipo assim, mas aí eu entender, Rebeca, olha como é que é legal. Na hora que eu recebi aquele dinheiro, não tava me faltando nada. Eu só não tinha dinheiro para passagem, mas também não tinha nada. E Deus me deu, mas aí logo já tava assim, mandando mensagem para algumas pessoas. Mano, como é que você tá aí? Você tá bem? Fulana, você tá bem? Tá precisando de alguma coisa? Não, mas tô na benção, graças a Deus, tá? Tem certeza? E eu já procurando, porque já queria, eu não sou besta. Eu aprendi uma coisa com Deus, que quando Deus te abençoa, não é só para você, é para as pessoas. É para dividir. E eu aprendi o quê? A palavra do... E aí é muito... demais. Mas é muito glória isso, mano. Não é para nós. Do que adianta construir, seja lá o que for, mano, se é só para nós.
Aí é imperialismo, não é reino. Reino trabalha com divisão. Imperialismo é centralizado numa pessoa só. Nem Deus, que é o Todo-Poderoso, construiu, é imperial, mano. Ele é totalmente reino. Deus trabalha com reino pra nós. Tanto que ele se divide em 3. Só pra falar assim, não, mano. É nosso. Tá ligado? É nosso, Marlon. É nosso, Rebeca. Não é só meu, não, mano. É nosso, isso aqui é nosso. Vamos cuidar do que é nosso reino. Vocês vão morar comigo. Vocês é meu e eu sou seus. Olha só, vocês são meu e eu sou seus. É uma promessa, não é o Marlon falando, é uma promessa. Deus fez essa promessa. Então nós podemos acessar, nós podemos tocar. E é isso, sabe? Nós vemos todos esses relatos bíblicos das pessoas, mano, como cada um conseguiu acessar, sabe? Ana acessou por uma súplica, sabe? Ela suplicou ali, ela já estava orando há vários anos, mas teve um dia que ela suplicou, ela recebeu, e ela fala, não, Senhor, se o Senhor me dá, se o Senhor lembrar de sua... E aí é muito legal, porque aí ela coloca, Deus, se o Senhor lembrar da sua serva, eu te entrego meu filho. É sobre isso. E você vê, Samuel foi um grande servo, sabe? Amém. Samuel foi um dos maiores servos que já pisou nessa terra, sabe? A gente tem que ser capaz de devolver para Deus. De devolver. E não se apegar a nada, porque tudo é dele no porque final. Porque é isso, ele te dá, você faz o quê? Devolve. E aí é muito legal, que aí eu vou usar essa frase, que pra mim é uma frase que fecha muito sobre essa parada do devolver. Sabe como é que é legal? As pessoas vendem aí que escolhido não tem direito de escolha. Mas eu descobri com o tempo que isso é mentira. Sabe qual que é a verdadeira revelação por trás disso? Nós somos verdadeiramente escolhidos por Deus todos os dias. Ele não abre mão, não larga, não negocia, ele não faz nada, ele é fiel. Ele nos escolheu. Só que o legal é a gente poder olhar para ele, levantar todos os dias e falar assim, mas eu te escolho de volta. Eu te escolho também. Ah, tá tudo dando ruim, eu continuo te escolhendo. Tá tudo bom, continuo te escolhendo. Tá tudo mais ou menos, continuo te escolhendo. Ah, não vai dar nada, continuo te escolhendo. Então a revelação maior é essa, né? Não é o escolhido não tem direito de escolha, é você levantar todos os dias e olhar para ele e falar assim, oi Deus, eu levantei hoje e tô te escolhendo de novo aqui, tá? Não sei se o Senhor me recusou não, mas não quero nem saber, meu filho. Nem que eu garro no seu pé aqui, ó, faço igual Jacó, não saio daqui, sabe? Nunca mais, mano. Sabe? Fazer a oração de Davi, que termina no Salmo 23, que eu possa morar na tua casa para todo sempre, sabe? Tipo assim, as pessoas que não alcançaram isso ainda não entendem. Tá só indo pra igreja, mas ainda não sabe. Tipo assim, vai lá pra quê? Só pra sentar no... Não, mano, tem um cuidado, sabe? Até pra você ir pra casa de Deus, você tem um cuidado a ser feito lá, que requer você. Existe algo a ser feito lá. A mesma coisa, Deus te dá uma casa e você entra na casa e não faz nada. Não, a casa precisa de manutenção. Sabe? Aí fica varrendo as coisas para debaixo do tapete, vai acumulando sujeira, e esquece que tem os deveres e afazeres, sabe? Então, tipo assim, nós precisamos voltar para esse lugar, sabe? De cuidar da glória de Deus. De cuidar da glória de Deus, de voltar para o caminho de cuidado da glória de Deus. Deus te deu alguma coisa para carregar. Parece pequenininho, parece. Senão nós estamos igual aquele rapaz lá que chega para Jesus e fala assim: mestre, eu dou aos pobres, eu faço isso, eu dizimo, eu oferta, etc, etc. O que eu preciso fazer para herdar o reino do céu? E aí tanta pessoa vai perguntar logo para Jesus. Tá fácil. Vai, vá, doe tudo, dê pros pobres, vem e me siga. Aí sabe, você vê, aquele cara nunca vai saber o que poderia ter acontecido se ele tivesse tido coragem de fazer o que Jesus pediu para ele fazer. Renunciar à riqueza. Sabe, a gente nunca sabe. Jesus poderia encontrar com ele e falar assim: sobe no monte ali agora. Aí Deus fala assim: mano, cara de feio, isso aqui eu vou carregar para mim. Ô meu amigo, você quer ir pro céu? Vem comigo. Hoje você vem comigo. Hoje você vem comigo. Então, tipo assim, nós nunca vamos saber o que poderia ter acontecido por uma falta de coragem. Existem tesouros escondidos em Deus que a gente só vai acessar depois de uma renúncia. E às vezes você pensa assim, mas depois dessa renúncia não dá não, eu vou morrer. Vai não. Depois dessa renúncia algo maravilhoso te aguarda. Sim. Então assim, o nível vai subir.
Então, assim, vale a pena renunciar tudo por Deus, né, irmão? Hoje você olha pra trás e vê todo o processo pra gente fechar com chave de ouro, porque essa entrevista foi muito top, tem muita coisa maravilhosa que foi falada aqui. Hoje você olha pra trás e vê todo o processo e fala assim, valeu a pena ter permanecido, valeu a pena ter escolhido Jesus todo dia, igual você disse aí. E encerra pra gente dando um panorama de tudo isso e também entregando uma mensagem para quem está nos ouvindo, para quem ouviu aí um pouco da sua história. O que você diria hoje para os chamados, para as pessoas também que carregam um chamado? Eu vou dizer algo que tem me incomodado nos últimos tempos. Não é difícil. Viver Jesus não é difícil. Andar com Jesus não é difícil. Caminhar com Jesus não é difícil. Viver Jesus não é difícil. Sabe o que era difícil? Difícil é quando a gente andava sozinho aí, sem perspectiva, correndo atrás de dinheiro e o dinheiro nunca chegava, correndo atrás de trabalho e trabalhava, o máximo que dava para fazer era pagar as contas. Fazia altas loucuras, sabe? Sem sentido, sem propósito, sem direção, sem filtro, sem nada. Isso era difícil. Com Jesus não, mano. Com Jesus a gente tem a oportunidade, sabe, de viver aquilo que você verdadeiramente foi chamado para fazer nessa terra e para ser. Eu conheço pessoas ricas que têm dinheiro, têm família, têm carro, têm empresa, tem tudo, é dono de várias boates, de vários negócios, pulou de algum lugar, mano. E aí conheço um tanto de gente que não tem nada, talvez nem vai a lugar nenhum, mas encontrou Jesus e é feliz, é animado, é alegre. Você vai na casa da pessoa, a pessoa tá sempre assim, a pessoa para tudo e vai preparar um café pra você. A pessoa às vezes falou que não tinha nada dentro de casa, aí do nada ela chega com a broa e você tipo assim... Parece aquelas roças que você chega na roça lá e você vê assim, não tem nada. A pessoa vai fazer um almoço ali, aí você fala assim, fazer um almoço? Mas não tem nada aqui, mano. Aí na hora que você vê o almoço, a pessoa faz um banquete, eu falo assim, mano, de onde saiu essa comida? Porque tipo assim, eu olhei aqui, tinha nada, Deus... E aí você vê, mano, isso era difícil. Hoje com Deus, mano, as coisas são fáceis. A gente tem que parar com esse bordão que inflamou a igreja, que inflamou os filhos, as filhas de Deus. Andar com Deus é tão difícil, andar com Deus é tão difícil. Não é nada, mano. Difícil mesmo é a gente ficar andando no erro todos os dias. A gente às vezes se humilhou para tantas pessoas, quando é para fazer uma humilhação pro céu, é ruim. Não é nada, mano. Às vezes a gente só tá cansado porque a gente fez tanto errado na vida que hoje na hora de fazer o certo parece que é difícil. E nem é. Eu quero dizer isso, mano. E eu finalizo com essa frase, mano. Que é uma frase que pra mim é a base de tudo. Deus, ele é fiel, mano. Não importa o tanto que você caia, não importa os buracos que você entre, não importa o que aconteça, Deus verdadeiramente ele é fiel. E eu vivo dessa fidelidade para com o Senhor. Hoje eu tenho o prazer de entrar na casa de amigos meus, que às vezes são de outras religiões, e eu entro lá e eles já falam assim, pastor Marlon chegou, o Marlon chegou. E aí na hora que chego lá, mano, tem uma diferença muito grande, que às vezes eu não recebo esse reconhecimento nem dentro dos meus. Aí eu chego lá, nada, todo mundo me respeita, todo mundo coloca eu em determinado lugar. Gente, cuidado, Marlon é homem de Deus. Marlon é homem de Deus. Essas palavras aí. Não, Marlon tá aí. E aí, isso é honra. Sabe? Eu não era ninguém, eu chegava na casa dos meus amigos. Não, é o Marlon. E hoje você... É o Marlon. Eu lembrei você falando isso aí, essa honra. E antes nós éramos ovelhas desgarradas, né? Para quem estava no mundo. E hoje você é um embaixador de Cristo. Um embaixador. E aí eu já chego lá com essa autoridade. Olha eu já tenho autoridade, olha o sabe? Que assim, Deus nos coloca, mano. Sabe, eu entro no lugar de que pessoas não respeitam mais evangélicos e cristãos. A galera me respeita. Sabe? Então, tipo assim, graças a Deus eu falo assim...
pessoal deve estar fazendo muita coisa errada mesmo, pra, tipo assim, pra perder todo esse respeito, sabe? E aí é muito legal isso, Rebeca, por quê? Porque eu, antes de vir dessa época, mas eu lembro quando eu era menino, quando podia acontecer qualquer coisa num centro de macumba, podia acontecer qualquer coisa num centro de espírita, aí a galera não conseguiu fazer nada, a galera fala assim, não, tem uma irmã da oração lá, liga pra ela lá, ou vai lá na porta da casa dela, que ela vem e ora, e acontece, ou ela vem e ora, e Deus faz a parada na vida dela acontecer. Eu lembro dessa época, sabe? Aí hoje não, hoje tipo assim, não, mano, cristão não presta, evangélico não presta. Eu falei assim, mano, o que foi que a gente fez? Que a gente sujou tanto o nome de Deus assim na terra, mano? Que a gente tá sujando tanto o nome de Deus, que mulheres de Deus que vieram antes de nós plantou isso e fez isso acontecer, e as pessoas respeitavam. A galera fala assim, não mexe com essa mulher não, que é mulher de Deus, não mexe com aquele cara que é homem de Deus. Aí hoje não, nós viramos chacota, não, mano. Então, é isso, mano. Deus, ele é fiel. E o que eu tenho para dizer para as pessoas, Jesus ainda e para todo sempre vai continuar sendo o caminho, a verdade, a vida. Sei que isso é uma frase que todo mundo ouve. Irmãos, não presta atenção no Marlon. Fala até, não presta atenção no Rebeca, não presta atenção em ninguém. Não deixa nós nunca tirar das pessoas a oportunidade de vocês conhecerem Jesus. Nunca deixe um cristão ou um evangélico ou um gospel, porque aí tem as diferenciações, tirar de você a oportunidade de conhecer quem é Jesus. Isso é a mensagem que eu tenho para você. Não perca essa oportunidade de conhecer quem é Jesus. Perdoa nós, perdoa as nossas falhas. Nós somos humanos, nós somos bobo, às vezes nós somos até mimados, mas nunca perca a oportunidade de conhecer Jesus de verdade, sabe? Que você vai se surpreender com ele. Isso que eu peço para todo mundo assim. Obrigada, Marlon. Foi maravilhoso. Dava para rolar 3 horas de conversa aqui tranquilo, mas eu quero te agradecer, porque a gente falou que o GerarCast é revelar histórias, mensagens, testemunhos, e eu creio que hoje foi um tempo de muita edificação, né? Muita mesmo. Deus abençoe a sua vida, vai acompanhando aí os demais episódios. Esse é o GerarCast.